problemas pulmonares, das pneumonias e outras doenças que afetam o pulmão. Hoje é a vez de uma doença que, como vocês verão, para o Brasil implica uma importância acima do normal. Então, tuberculose nós vamos enfrentar na unidade básica de saúde, porque lá que se faz o tratamento da tuberculose. Então, não é um tratamento especializado nem de infectologista, nem de pneumologista, é um tratamento de clínico geral. E os pacientes só serão encaminhados quando acontecer alguma complicação. Então, uma doença, vamos ver, infecciosa, que afeta grande parte da população aqui no Brasil. E o Brasil ocupa um lugar especial no mundo pelos casos de tuberculose. A tuberculose tem a imagem típica do paciente que está evoluindo com uma síndrome consumptiva. Isso é consumpção. Isso é aquele paciente que vai definhando aos poucos e que leva dias, semanas, anos, às vezes décadas, para chegar num estado de caquexia já final. Então, síndrome consumptiva. E por isso, as fotografias do início da nossa aula nos mostram exatamente isso. Ora crianças, ora adultos com síndromes consumptivas. Então, uma doença crônica de lenta evolução, que quando a gente estuda e analisa, fica pensando por que ainda não conseguimos controlar a tuberculose nos países em desenvolvimento. E vamos ver as causas. Uma doença tipicamente pulmonar, então afeta principalmente o pulmão, mas não exclusivamente. E eu gostei muito desta fotografia em branco e preto, uma fotografia da época pré-antibiótica, em que o tratamento dos pacientes tuberculosos era levar eles a sanatórios, sobretudo nas montanhas, onde iriam respirar um ar mais puro, e era o tratamento que se tinha antes da época antibiótica. Então, são as fotografias que nós temos de mostrar esse panorama geral. E não podemos deixar de ressaltar figuras históricas que morreram de tuberculose. Então, o libertador Simão Bolívar, que chamam de alguns países da América do Sul, sobretudo, escritores como Franz Kafka, então, importantíssimo na literatura, pessoas da realeza, Dom Pedro I, atrizes de Hollywood. Então, nesse clássico, filme clássico E o Vento Levou, está Clark Gable e Vivian Leigh. Ela morreu de tuberculose ainda na década dos 40 para 50. E aqui no Brasil, importantíssimo Castro Alves, aquele que conhecemos como o poeta dos escravos. Então, todos mortos de tuberculose, figuras importantes, históricas, que a tuberculose cobrou deles. Então, consumpção é o termo que em grego tem o sinônimo ou a sinonímia de tisis. E algumas pessoas ainda chamam a tuberculose de tise. Mas o termo de tuberculose nasceu da descrição
das lesões macroscópicas que se visualizavam nos pacientes com a doença. Então, ela produzia umas lesões, sobretudo pulmonares, em forma de inchaços ou de tubérculos, e daí deriva a palavra tuberculose. Durante a época em que as doenças estavam associadas a cores, peste negra, peste branca, peste amarela, a peste branca coube a tuberculose a representação. Então, para diferenciá-la do que era a peste negra ou peste bubônica, do que era a peste amarela, que eram hepatite, febre amarela e todas as doenças entéricas, branca, porque não tinha, na verdade, nenhuma cor específica, ficou peste branca durante muito tempo. Como a tuberculose é eminentemente pulmonar, mas não exclusivamente, tem diferentes nomes quando ela afeta diferentes locais. Então, a tuberculose ganglionar é conhecida como escrófula, a tuberculose intestinal como tabes mesentérica, a cutânea, lupus vulgaris, a TB óssea, o mal de Bot, muito importante como causa de fraturas espontâneas de vértebras da coluna vertebral em pessoas em geral entre os 60 e 70 anos. Então, imaginem uma pessoa que queixa por dor lombar baixa, que você olha no raio-x e vê uma fratura de compressão do corpo vertebral, pensar na possibilidade de uma tuberculose óssea. Bom, historicamente, desde a época pré-colombiana, sobretudo em peças de museu, se vê essa doença, tuberculose, afetando ossos. É a que se tem registro mais antigo. Século XVIII, então 1700 a 1800, um quarto das mortes na Europa associadas à tuberculose. Então, era uma doença importante na Europa 300 anos atrás. Hoje, vamos ver no mapa mundial, não é. Quando surge o movimento literário e das pinturas romantismo, lá para os anos de 1840, 50, a tuberculose foi exaltada em muitas obras literárias do romantismo. Então tem obras literárias como A Dama das Camélias, que está centrada na tuberculose. Então era uma doença do romantismo, era doença que era muito bem vista na sociedade, era uma doença dos cortesãos e das pessoas que tinham uma boa vida. Todo mundo tinha tuberculose e inspirava muitas pessoas da nostalgia e de toda essa parte. Aí acontece a Revolução Industrial. Então, a forma de produção muda, passa da forma manual à forma mecânica. E aí, no início do século XIX, entre final e início do século XX, aí muda tudo. E a produção muda. E se forma uma camada social chamada de proletário. Aquele que o único que tem para oferecer é seu trabalho manual. Então, em fábricas que vão crescendo e nas grandes cidades europeias se começa a formar na periferia da cidade locais para que os proletários vivam em casas, péssimas condições e com todos os elementos negativos para eles. Então, cresce o proletariado, a
a tuberculose afeta de forma importante esse grupo populacional, e aí a doença passa do romantismo de 200 anos atrás para a doença do mal social. Uma doença que começa a ser mal vista. E hoje é uma doença que, quando alguém fala tenho tuberculose, já é visto de uma forma diferente. Não tanto como um cancérico, mas parecido. Então, a doença do mal social que acontece até hoje. Vamos ver exatamente como tuberculose não é uma doença que se apresenta em qualquer pessoa, tem grupos populacionais específicos. Então, é o resumo que nós temos histórica desta tuberculose. As figuras, os vultos científicos que participaram do conhecimento, está a primeira descrição do tubérculo de um patologista, o Lenné, está a comprovação da transmissibilidade infectando cobaias, o Villemont, e o grandioso microbiologista alemão Robert Koch. Ele descreve o bacilo de Koch. E até hoje, o bacilo da tuberculose é conhecido também como BK, o bacilo de Koch. Então, as figuras importantes que surgiram nesta histórico. Então, estamos falando de uma bactéria, mas não é uma bactéria comum, é uma bactéria especial. Então, bactérias comuns, na semana passada vimos nas pneumonias grande quantidade de bactérias comuns, pneumococo, uma bactéria comum, Klebsiella é uma bactéria comum, todas bactérias comuns. E Mycobacterium tuberculosis faz parte de um grupo especial de bactérias que tem exatamente esse prefixo antes do termo bactéria para identificar a que grupo pertence. Mycobacterium. Então, que chama a atenção? O prefixo mico, na medicina e nas ciências da saúde, é usado para fungo. A micologia é a ciência que estuda os fungos. As micoses são doenças produzidas por fungos. Então, o termo mico, antes de bactéria, foi desenvolvido especificamente por essa característica. Bactérias parecidas com fungos quando crescem no meio líquido. Então, é o termo que identifica este tipo de bactéria. E por isso são chamadas micobactérias. E as micobactérias, elas têm características únicas porque na parede da bactéria tem elementos que só as micobactérias têm. E esses elementos nós vamos ver posteriormente como ácidos micónicos. Então, grande parte das características da bactéria estão derivadas da localização na parede destes ácidos micónicos. Elas não conseguem nunca ser tingidas com tinções especiais de bactérias. Então, não tinge gram negativo, não tinge gram positivo. Não se consegue essa coloração com as micobactérias. Elas têm uma coloração específica. E essa coloração específica se chama coloração ácido alcoresistente. Talvez já viram na microbiologia e lembram dela. Ela também é conhecida como coloração de Zinn-Nielsen. Então, ela tem métodos específicos para curar as bactérias. Então, tem o termo ácido alcoresistente porque durante
o processo de coloração se usa calor para que as estruturas que vamos ver a continuação, os ácidos micónicos, permitam a entrada do corante. Então, uma vez o corante entra e se retira o calor, esses ácidos micónicos voltam e fecham, e aí você pode tentar descorar com álcool 70, álcool metílico, todos os álcools possíveis, ou com ácido acético, ácido sulfúrico, e a bactéria resiste à descoloração. Então, por isso o termo bacilo ácido álcool resistente, uma bactéria eminentemente aeróbica. Então, ela se localiza em locais do organismo onde possa adquirir oxigênio para seu crescimento. Então, e a outra característica fundamental da bactéria, que difere de todas as outras bactérias, é intracelular obrigatório. São poucas as bactérias que são intracelulares obrigatórias. As micobactérias são. Então, vimos em muitas outras doenças, outras bactérias, Escherichia, cocos gram-positivos, gram-negativos, Neisseria meningitidis, outras Neisserias. Todas as bactérias, em geral, são extracelulares. As micobactérias são intracelulares. E vem o elemento fundamental que sempre devemos pensar quando se pensa em controle desta doença. Como controlamos a tuberculose? Sabendo que o homem é o único reservatório. Falamos o mesmo para hepatite C, quando falamos de hepatite C. Falamos que a Organização Mundial de Saúde tem previsão de eliminar a transmissão de hepatite C no hemisfério norte até 2030. São 7 anos. Eles vão conseguir. Por quê? Porque tem esse foco. O homem é o único que transmite. Se eu trato e cura, elimino a transmissão. Então, tuberculose está nesse patamar igual. É uma bactéria bem lenta comparada com outras. Comparada com uma Neisseria meningitidis, que pode produzir meningite e morte em 24 a 48 horas de infecção, rapidíssimo. Esta bactéria se reproduz lentamente, forma as colônias lentamente, e por isso a tuberculose é uma doença eminentemente crônica. Ela evolui lenta e de forma crônica. É o que temos que lembrar em termos microbiológicos. E a presença desses ácidos micólicos na parede da bactéria. Por que fazemos tanto ênfase nos ácidos micólicos? Não estamos em aula de microbiologia, mas os ácidos micólicos dão resistência especial a esta bactéria. Resistência antibiótica, resistência a diferentes elementos que desinfectantes e outros elementos que... Então, uma bactéria resistente por quê? Pelos ácidos micólicos, que são ácidos graxos. Então, lembrem essa classificação bioquímica dos elementos que a gente estuda. Proteínas, carboidratos, lipídios. Dentro dos lipídios, ácidos graxos, uma forma especial. E esses ácidos graxos, então, aí o pensamento vai para gorduras. Imaginem aqueles elementos gordurosos que ficam como pegajosos, precisamente pelas características destas gorduras. Esses ácidos glicólicos são aqueles que vão dar essa aparência de fungo quando cresce.
Por quê? Porque a bactéria se vai dividindo e vai crescendo. Qualquer outra bactéria, no momento em que se divide, se separa uma da outra. As micobactérias, como tem esses ácidos micônicos, elas vão crescendo, vão dividindo-se e não se separam completamente. Então vão formando cordas. Por isso, um tipo morfológico chamado de encordoamento. Então, uma bactéria se divide como toda bactéria, divisão binária, mas não se separa completamente e ficam grudadas umas nas outras. Então, esses elementos gordurosos, principalmente ácidos micônicos na parede, é o que permite esse crescimento em forma de corda e esse aspecto de fungo no meio líquido quando ele cresce. Então, nada melhor do que visualizar para ter uma ideia melhor. Então, parede bacteriana. Como toda parede, uma membrana celular formada de uma bicamada de lipídios. Nada diferente do comum e corrente. Uma camada de peptídeo glicano a seguir. E, posteriormente, os ácidos micônicos. Então, bioquimicamente, é padrão ilustrar estruturas de ácidos graxos com essas linhas quebradas. Então, estes vermelhos são ácidos graxos. Então, ácidos micônicos. Então, imaginem essa camada de gordura em cima da bactéria. Quer algo como água ou derivados penetrar esta camada? Não consegue, porque é uma camada completamente hidrófoba. Ou seja, ela odeia água e repele água. Nada mais comum do que quando você, por exemplo, está lavando um prato na cozinha e se não coloca detergente, como vai fazer para retirar toda a gordura das panelas ou dos pratos? Não consegue, isso fica pegajoso, isso não consegue. Tem que usar um detergente que vai mudar essa característica das graxas. E por isso, quando se faz uma coloração especial, Zio-Nielsen, não esqueçam a coloração, ou coloração para bacilos ácido-álcool resistentes. Então, imaginem esta bactéria numa placa, aí você coloca por cima da bactéria o corante inicial, normalmente safranina ou fucsina, você esquenta a lâmina. No momento em que esquenta a lâmina, os ácidos graxos abrem pelo calor. Nesse momento em que abrem, o corante entra na célula, a fucsina ou safranina. Aí, imediatamente, você retira o calor. O que acontece com os ácidos graxos? Voltam e fecham. E o corante ficou dentro da célula. Aí eu uso ácidos ou álcool para tentar retirar esse corante e não consigo. A bactéria guarda esse corante. Então, por isso se chamam bacilos ácido-álcool resistentes. E essa característica dessas gorduras é o que fornece uma resistência alta a diferentes antibióticos. Porque o antibiótico também não consegue penetrar. Se não penetra, não funciona. Não tem como funcionar o antibiótico. Então, daí vem grande parte das resistências aos antibióticos destas micobactérias. Então, epidemiologicamente, a gente vê o mundo e diz assim, está dividido entre países ricos e países pobres. É uma divisão que acontece claramente em praticamente todas as doenças infecciosas. Porque as doenças infecciosas se concentram nos países pobres. Porque são países que têm dificuldades econômicas em manter um sistema de saúde eficaz. Então, vejam que o Brasil
é um país importante e se ressalta em tuberculose no mundo. Não é toda a América Latina, é especificamente Brasil. Então, isso chama muito a atenção. Grande parte da África, sobretudo África Equatorial, o subcontinente indiano, com todos os países do lado da Índia, Bangladesh, Paquistão e outros, o Sudeste Asiático e alguma parte da Ásia, vendo Rússia e China ainda como países tendo problemas de tuberculose. Então, são países que têm especial atenção da Organização Mundial da Saúde. E aí você vê América do Norte, praticamente nada, Europa, praticamente nada. Então, divisão diferente das doenças infecciosas. Brasil, especificamente, 70 mil casos por ano, mais ou menos. Semana passada foram publicadas as estatísticas do Brasil de 2022 ainda. 2022. Já não são 70 mil casos, já são 85 mil casos. Então, subiu a tuberculose. Então, algo que tem que chamar-nos a atenção, porque vamos fazer parte do grupo clínico de médicos que vai ter que enfrentar estas doenças no dia a dia. Causa mortes, quase 5 mil mortes. O Brasil está em país prioritário, tanto para tuberculose quanto para HIV. E veja, existe uma dupla dinâmica TB-HIV, que quando você encontra uma delas, tem que descartar a presença da outra. Chegou um paciente com tuberculose, pense se tem HIV. Chegou um paciente com HIV, pense se tem tuberculose. Porque a dupla dinâmica é importantíssima e o Brasil está num país com muita incidência dessas duas doenças concomitantes. O Brasil é a imagem do mundo num país. O tamanho do Brasil, como todos sempre mencionam, tamanho continental, dá uma ideia da representatividade do mundo dentro do país. Então, sim, áreas mais pobres e menos desenvolvidas, áreas mais ricas e mais desenvolvidas. Então, não é uma distribuição equitativa em todo o Brasil. 5 regiões para tudo. Hoje de manhã publicaram IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês viram Porto Velho como capital numa posição péssima em todo o Brasil. Curitiba, primeiro lugar. Porto Velho, 26º lugar. Então você vê assim, estamos numa situação que reflete toda a disparidade do mundo dentro do Brasil. Rondônia, últimos 5 anos, fizemos um levantamento de casuística. 2.762 casos, uma média de 550 casos novos por ano. Se vocês lembram, aulas de epidemiologia, tem que lembrar muito bem que em doenças que tendem a cronificar, o termo incidência e prevalência são diferentes. Incidência, casos novos. Estes são casos novos. Prevalência, casos novos com casos antigos, somados. Por quê? Porque os casos novos de um ano se somam com os casos do ano anterior que não curaram, que não foram tratados, que abandonaram, que recaíram, que isto, aquilo. Então, sempre a prevalência é muito maior do que a incidência.
E isso temos que ter claro, porque às vezes você diz e pensa, 550 casos é pouquíssimo. Para Rondônia é pouco. Mas assim, 550 por ano que se somam aos do ano anterior, retrasado e assim por diante. No Semitron tem prontuários médicos de 20 anos num paciente com tuberculose. E aí vai na peleja, já é uma tuberculose muito resistente, já é difícil de tratamento, já é isso, porque começou, abandonou, falhou, voltou, começou, abandonou, falhou, e assim por diante, se torna algo crônico. Falamos, tuberculose não é uma doença de todo mundo. É uma doença que se concentra em certas populações. E quando vemos o tipo de população, vemos qual o elemento fundamental que determina por que ele tem tuberculose e aquele não. Por que tuberculose é do proletariado do século XIX, continua sendo, é de um grupo populacional que tem alguns aspectos importantes. Então veja, risco relativo 3 vezes mais em população indígena. Então, população indígena que mora em diferentes habitações, que tem algumas coisas típicas e tradicionais, mas que tem alguns defeitos em termos de circulação de ar, de tudo, alimentação específica das populações indígenas, eles têm certa dificuldade nessa manutenção de uma nutrição balanceada de estável. Segundo patamar, pacientes que vivem com HIV/AIDS, 28 vezes mais risco relativo. Quando falamos essa população HIV/AIDS é o mesmo que mencionamos em algumas outras ocasiões. HIV/AIDS que não está em tratamento de tarde, altamente eficaz, a terapia antirretroviral altamente eficaz, tira ele dessa população. Então, HIV/AIDS, o que não sabem, o que não está em tratamento. 28 vezes mais na população carcerária. Imaginem o que é estar preso no Brasil. Não é fácil. Por mais que você possa estar numa prisão tida aqui como das melhores, não é fácil. Então, as condições da população carcerária está aquém do desejado, em termos de habitação, em termos de alimentação, em tudo isso. E o último, 56 vezes mais tuberculose na população em situação de rua. Tipo assim, não é o dia a dia, são populações especiais. Então, a resposta às vezes, quando alguém pergunta, será que eu posso ter tuberculose? Você diz assim, poucas chances, porque se você não está nesses grupos populacionais, você tem menos chances de ter tuberculose. Agora, existe um termo fundamental de entender: diferença entre infecção e doença. Então, qualquer pessoa que já trabalhou no Semitron por mais de 30 anos, a chance de infectar-se enormes. 30 anos trabalhando com pacientes que podem transmitir. Doença, não, pouca chance. Então, pode estar infectados e não adoecer. Essa é uma diferença importante que vamos ver ao longo da fisiopatologia. Porque é entender como nos defendemos da tuberculose. Como fazemos para não estar nestes grupos populacionais e por que estes grupos populacionais têm tanto risco a desenvolver a doença.
Então, vem o percurso que temos que lembrar que o bacilo da tuberculose faz. Entra pela via respiratória, sempre. Então, a contaminação respiratória é a fase inicial de toda infecção por tuberculose. Eu quero perguntar para vocês: um paciente com tuberculose ganglionar, ele como se infectou? A resposta respiratória. Do foco pulmonar foi para outras partes, mas o primeiro foco sempre é pulmonar, através de gotículas ou de aerossóis. Diferentes as duas formas de transmissão respiratória. Gotículas, partículas maiores, se depositam no chão a 1,5 metro, não alcançam 2 metros e depositam chão ou superfícies. Aerossóis se mantêm em suspensão. Aerossóis podem ir dessa sala para a coordenação, em suspensão, e chegar lá. Então, habitações diferentes podem ser contaminadas por aerossóis. Então, tuberculose, tanto gotículas como aerossóis. Coronavírus, o vírus SARS-CoV-2, só se transmite por gotículas. E graças a Deus não tinha transmissão por aerossóis, porque senão a pandemia teria sido muito mais difícil, muitíssimo mais difícil. Então, entra através da respiração. Pergunta? Todas as formas da tuberculose sempre são aerossóis? Para a infecção, sim. Agora, tua pergunta vai ser interessante para posteriormente falarmos. Quem mais transmite a tuberculose pulmonar? Uma pessoa com tuberculose óssea pode transmitir? Claramente, porque eu tenho que ter contato com esse bacilo e ele entrar no meu sangue muito menos frequente. Mas, te respondo a pergunta: esse paciente que hoje está consultando com tuberculose óssea se contaminou como? Respiratório. Sem lembrar isso. Então, essa figura é interessante para pensar. Quem está deste lado que eu não coloquei, mas que agora imaginei colocar, transmitindo para este? Um tuberculoso. Um tuberculoso que está tossindo e que está expelindo gotículas e aerossóis. De onde vem este material de contaminação? De um tuberculoso que não está sendo tratado, que não foi diagnosticado, que parou o tratamento. Então, eles, o elo de transmissão que tem que ficar claro. A patogênese é aquela que nos explica por que essas populações estão em maior risco de desenvolver a doença. E a origem é multifatorial. É um jogo de vários elementos interagindo uns com os outros. Então, quais elementos temos? Ambiente, sim. Aquilo que falamos. A população indígena tem um ambiente específico. Carcerário, um ambiente. Aquele que mora na rua tem um ambiente. Então, condições ambientais específicas, fatores comportamentais. Então, como me comporto? Qual é meu dia a dia em termos de atividade, em termos de nutrição, em termos de exercício, em termos de equilíbrio de saúde, comportamentais. A bactéria tem que estar presente, obviamente. Sem a bactéria nunca vamos ter a doença. Então, está presente. E os mecanismos de transmissão, aerossóis, gotículas. Então,
coloque esses quatro, interagindo junto e no meio deles a imunidade como o fator mais importante destes elementos da origem multifatorial. Posso ter condições ambientais, posso ter comportamentais, a transmissão está presente, a micobactéria também, me contamino, vou adoecer? Não necessariamente. Por quê? Porque a resposta imune determina a evolução. Então, por isso, a resposta imune ficou no meio do gráfico dizendo eu determino esta evolução. Então, é essa resposta imune que temos que entender na população indígena, nos HIV/AIDS, na população carcerária, na população de rua. Que tem em comum em relação à imunidade? Tem uma imunidade a quem o desejamos. A quem o desejamos. Então, são elementos que nos orientam bem como vai ser o caminho e o desenvolvimento da resposta imune. Então, tem um indivíduo tossindo, ele está com tuberculose, ele está através de gotículas e de aerossóis. Lembrem bem, os aerossóis, as gotículas, falando, já se produzem. Os aerossóis, respirando, já se produzem. Então, digo assim, ele não tosse quase, mas transmite de igual forma se ele tem a bactéria. Então, ele transmite esta bactéria e a bactéria vai entrar pela via respiratória até o último local de essa via respiratória, onde encontra o contato com o nosso sistema imunológico. Então, vai chegar no alvéolo, e no alvéolo vai encontrar a célula mais importante em termos de fagócito profissional que está presente no alvéolo, macrófago alveolar. Então, lá se vai montar, neste paciente recém-infectado, uma resposta imune, com imunidade humoral celular. Chamamos a atenção para que das duas imunidades, se alguém perguntar para vocês qual seria mais importante para uma bactéria intracelular obrigatória? A celular. Porque a humoral são anticorpos e a bactéria está dentro de uma célula. Então, a imunidade celular é a mais importante. E aí, acontece a infecção primária. Me infectei. Adoeci? Não, é sinônimo. Por quê? Porque se a imunidade que colocamos no slide anterior está funcionando bem e essa resposta imune é eficaz, acontece o controle da infecção. E vejam bem o termo que usamos, controle, não cura, controle da infecção. Adoeci? Não. Estou bem, perfeitamente. Por quê? Porque a resposta imune funcionou perfeitamente. Como funciona a resposta imune? O macrófago alveolar, que entra em contato com o micobacterium tuberculose, é fagocitado, levado ao linfonodo mais perto do local do contato. Em geral, são os linfonodos periliares do trato respiratório. A resposta imune, lembrem bem, sempre se monta no tecido linfóide, que está em linfonodos, em placas de Bayer, em amígdalas, em vaso, todo o sistema linfóide associado a mucosas. Aí se monta a resposta imune. Então, se monta uma resposta imune que dura meses, 1 mês, 2 meses. Não tem nenhuma pressa. Por quê? Porque a bactéria se multiplica muito lentamente. Lembrem bem isso, uma bactéria lenta.
Então não temos pressa, mas não é por isso, é pela forma que se responde. Que se responde com uma imunidade celular chamada, e que vocês com certeza estudaram na imunologia, de hipersensibilidade retardada. Então, linfócito T, CD4 de hipersensibilidade retardada, vai ser estimulado pelo macrófago alveolar que vai apresentar os antígenos da bactéria, Mycobacterium tuberculosis, para esse linfócito. E esse linfócito vai montar a resposta imune. Quem montar uma resposta imune? O linfócito que reconheceu o antígeno faz expansão clonal. Em 4 semanas temos milhares de milhões de linfócitos contra Mycobacterium tuberculosis. E esses linfócitos voltam ao local do contato com a bactéria e estrutura a forma de defesa mais eficaz que temos contra essas bactérias intracelulares. Formamos o granuloma. Então, tuberculose é uma doença granulomatosa, uma doença que gera granulomas. É uma forma de resposta que temos. Esse granuloma no centro tem a necrose gaseosa, que quanto menor a necrose, melhor para o indivíduo. Porque necrose é tecido morto. Se a necrose é muito extensa, eu estou deixando tecido. Se é muito pequena, estou deixando pouquíssimo tecido. Então, formo um granuloma de proteção, e esse granuloma, junto com o nódulo, o linfonodo estimulado, que está normalmente no íntimo pulmonar, esses dois elementos formam o que se conhece como complexo primário, o complexo de Ghom. Granuloma, mas linfonodo ativado. Resposta imune eficaz para controlar a tuberculose. Pergunta. Fala alto. Professor, após uma doença granulomatosa, pode causar necrose gaseosa, o que tem obrigatoriamente... Não, que pode. Não que obrigatoriamente. Pode. Então, é a forma como temos de defender-nos. E a forma em que você diz assim, aquela pessoa que se infectou e controlou a infecção, que fez tudo isto? Fez tudo isso, formou seu granuloma, e isso acontece geralmente em aproximadamente 95% dos casos que se infectam. Então pensem, Brasil registra entre 70 e 80 mil casos de tuberculose novos cada ano. Quantos se infectaram? Muitos mais, porque esses que estão em doença são 5% praticamente. Então vejam a comparação para aquilo que nos serve. Então, visualmente, esses passos estão aqui. A bactéria entra, que está o Mycobacterium em azul, o macrófago alveolar pega, ele, macrófago, leva para montar a resposta imune no linfonodo mais perto, o linfócito T, CD4 de hipersensibilidade retardada. Esse linfócito volta ao tecido e monta um granuloma. Quem manda montar o granuloma? O linfócito. Tem CD4 de hipersensibilidade retardada. Então, qual é a célula fundamental no granuloma? O linfócito. Sem linfócito não há granuloma. Quem está secretando todas as citocinas necessárias para que as outras células do granuloma, que estão macrófagos, estão células do tecido conectivo, estão outras células
que produzem colágeno. Quem está comandando o granuloma? Os linfócitos. Os linfócitos. Então, esse granuloma se estrutura, os macrófagos que estão dentro do granuloma começam a secretar em grande proporção colágeno, sobretudo do tipo 4. Esse colágeno vai formando fibras, uma coisa fibrosa, que vai depositando cálcio e vai calcificar finalmente esse granuloma. Calcifica e fica duro, bem estruturado o granuloma. Por isso é comum você olhar para o raio-x de uma pessoa e poder dizer para ele: nossa, você tem um complexo de coma aqui, porque tem aqui a calcificação, tem aqui o nódulo, você tem um complexo de coma. Alguma vez na sua vida se infectou. Isso não quer dizer que adoeceu ou que tenha tuberculose. Se infectou. E assim conseguimos controlar a tuberculose. Por isso ele se chama granuloma de controle. Uma pergunta que alguém pode fazer para vocês: esse granuloma tem micobactérias viáveis no interior do granuloma? A resposta é: pode ser que sim. Claro. Por isso nós chamamos de cura, porque não eliminamos todas as bactérias, mas está controlado porque estão dentro do granuloma. Então, imaginem um granuloma com uma prisão de bactérias que estão presas lá dentro, e tem os guardas fundamentais na prisão, que são os linfócitos CD4 de hipersensibilidade refratária. Então, aí vem a pergunta que eu ia fazer a continuação, que tu pode responder. Qual é a vida útil de um linfócito T-CD4 ativado? Útil. Quanto ele vive? Imunologia. 15 dias. 2 semanas, não nada que isso. O linfócito se ativou e tem 15 dias de vida. Depois disso, ele vai desaparecer. Tem que chegar outro a ocupar o lugar dele. E assim por diante. Então, imagine, o granuloma se mantém dia a dia, mês a mês, ano a ano, desde que se formou. E o que garante isso? A imunidade. E aí vem aquilo que vamos ver a continuação. Claro, imaginem vocês um granuloma menos um linfócito hoje. Daqui a um tempo, menos outro linfócito. E não chegou nenhum linfócito a substituir. Então você vai dizer: caramba, vocês estão perdendo a coroa de linfócitos. Na patologia, estes linfócitos em torno do granuloma é o que se conhece como a coroa de linfócitos. Se se perdem os linfócitos, o granuloma se desfaz. Então, é o seguinte elemento. Vejam um paciente recém-infectado, que ele, na infecção primária, aqui estamos outra vez em infecção primária, ou seja, acabou de contaminar-se, ele não tem sistema imunológico eficaz para fazer um controle da infecção. Ele vai direto para a doença. Não é comum, mas pode acontecer. População com imunidade celular comprometida. Todos eles se infectou pela primeira vez, ele já vai fazer doença da tuberculose, porque não tem como montar um granuloma. Então, os mecanismos de controle são deficientes, não forma complexo primário, o bacilo se dissemina, e quanto mais tempo demora em controlar,
esse bacilo pode ir para o sistema nervoso central, pode ir para osso, para linfonodos, para todo, e fazer uma tuberculose disseminada miliar. Vamos ver agora. Isso acontece em mais ou menos 5% dos casos, que vão direto de infecção primária para a doença. E agora o terceiro cenário, se é mais relacionado ao que você perguntou. Um paciente já tinha controle prévio, se infectou 15 anos atrás, estava com a saúde boa, estava com imunidade perfeita, se alimentava bem, fazia exercício, estava bem, blá blá blá. Foi adoecendo de uma doença, precisou um transplante de coração, de rim, de fígado, entrou em imunossupressão pelos medicamentos para receber o transplante e perde toda a imunidade. O que acontece? Perde o controle e aparece a doença. Então veja um terceiro cenário. Era um paciente que tinha prévio controle e agora está doente. Então esse cenário é muito variável, mas se pensa, porque não tem como confirmar isso 100%, se pensa que a grande maioria dos pacientes recém-diagnosticados pela primeira vez são reativação de infecções passadas. Se entendem isso? Chegou hoje, pela primeira vez, e vai ser diagnosticado pela primeira vez. Eu devo pensar que é muito mais provável que esse indivíduo já se tinha infectado no passado e perdeu o controle dessa infecção e agora está doente. Então, isso se chama reativação. Então, a manutenção da resposta de hipersensibilidade. Estas siglas, não esqueçam sempre, hipersensibilidade retardada, um tipo de resposta imune celular, se perde, o complexo se rompe e acontece reativação. Então vejam, prévio granuloma de controle, aqui estava bonito, ruptura, se rompeu, as paredes se desfizeram, os linfócitos desapareceram, a bactéria que estava dentro e era viável se liberou e acontece a reativação, que provavelmente no Brasil sempre se tem que pensar quando um caso novo e recém-diagnosticado, ele talvez está em reativação. Ele já tinha sido contaminado no passado e agora reativou. Então, é fundamental ter essas ideias para você poder ter uma ideia daquele paciente que está na sua frente, do que se tratará. Aquele que vai direto para a doença tem este quadro específico, que se chama tuberculose miliar, que significa uma disseminação brônquica ou hematogênica de um paciente com uma imunidade celular gravíssimo, neoplasias, desnutrição, alcoolismo, mas alcoolismo aquele alcoólatra mesmo, com imunossupressores, HIV sem tratamento. Pode dar tuberculose miliar. Das poucas emergências que tuberculose traz consigo, um paciente com tuberculose miliar, se ele chega no pronto atendimento, você tem de tratá-lo imediatamente. Tuberculose miliar. Um paciente com tuberculose normal, não é uma questão de pronto atendimento nunca. Dá tempo para fazer tudo, porque é uma doença crônica de lenta evolução. Mas miliar é diferente. Muito bem. Mostramos aqui algo que eu gostei muito, às vezes quando a gente procura
imagens que sejam ilustrativas e acadêmicas, se depara com ilustrações como esta que me pareceu fabulosa. Então vejam, cada indivíduo monta uma resposta imune diferente. Cada um de nós aqui na sala, geneticamente, temos uma resposta imune diferente um do outro, porque não existem gêmeos idênticos univitelinos aqui na sala. Então, cada um tem uma resposta imune diferente. E essa resposta imune é aquela que nos vai determinar que tipo de granuloma eu vou montar. Então, monta um tipo, outro monta outro tipo, outro monta outro tipo. E aqui mostramos 3 diferentes tipos de granuloma para vocês terem uma ideia do que um granuloma bom de proteção, por isso é colocado aqui granuloma protetor. Então vejam, os linfócitos estão, a parede está, tem bactérias, então lá no centro pode ter bactérias, não obrigatoriamente que tenha bactérias, mas pode ter lá no centro. Um granuloma mais ou menos, aí o termo que usaram aqui, homeostático, mais ou menos. Então, tem sim uma parede, não é tão firme como esta, tem linfócitos sim, mas parece ter mais bactérias do que este. E vejam o último, granuloma transmissor. Ele nem conseguiu formar a parede completa, tem pouquíssimos linfócitos e muitas bactérias. Então, a resposta imune não é idêntica em cada um de nós. E isso determina granulomas diferentes em toda a população. E nos leva a pensar que aquela imagem da origem multifatorial da tuberculose tem toda a razão em colocar a imunidade no centro. É a que determina tudo. A resposta imune que se gera. Então, que é fundamental pensar quando eu vejo um paciente com tuberculose na minha frente. Estou na unidade básica de saúde. Imaginem a pergunta de uma prova. Chegou um paciente com um teste de tuberculose positivo. O que você faz? Todo aquilo que colocamos sempre em termos gerais. Mas vejam, a anamnese de exame físico está no topo sempre de tudo. Não me canso de corrigir provas em que vocês coloquem a anamnese de exame físico no topo. Pô, perfeito, ficou feliz. E que quando vocês estejam atendendo um paciente diz assim, agora lembro que tenho que fazer a anamnese de exame físico primeiro, então pronto. Porque na anamnese deste caso índice vou fazer o mais importante epidemiologicamente falando que se deve fazer: encontrar todos os contatos. O que tenho que pensar? Este indivíduo foi infectado por alguém. Quando eu vou procurar os contatos, eu devo encontrar alguém com tuberculose e também os contatos dele. Geralmente acontece. Eu não sei quem transmitiu para quem, porque só não poderia, mas digo assim, tem aqui um indivíduo que tem tosse há mais de 3 semanas, tem no contato e no domicílio sempre esses indivíduos. Então, pensar basicamente o que faz de diferente um país rico de um país pobre em tuberculose. Investiga todos os contatos, cobre todos os contatos, trata todos os contatos, cura todos os contatos, acaba a transmissão. Então, e assim, parece muito simples, mas digo, é muito difícil de fazer no dia a dia. Por quê? Porque nesses contatos você vai ver aquele que está infectado, aquele que não está infectado. Aquele infectado tem doença ou infecção persistente, vai reativar posteriormente. Tenho um parâmetro perfeito
de um raio-x da família desse indivíduo, que não serve para nada. Dizer, fulano, toma o remédio e vai para casa. O que te fiz? Nada. Estou tratando um caso isolado, como se ele fosse só um caso isolado. Não estou fazendo nada. Vamos ver muito isso também nas doenças sexualmente transmissíveis. Então, que é importante? Atendimento do paciente suspeito. Anamnese e exame físico. Está no topo. Na anamnese e os antecedentes, tenho que ver todos os contatos e os fatores de risco. Ele está com doença de tuberculose na minha frente. Eu aprendi que quase todo mundo consegue controlar a tuberculose. Eu tenho que descobrir por que o paciente que está na minha frente não conseguiu controlar a tuberculose. Então, o que tem de fatores de risco ele? É de população indígena, é HIV/AIDS, é população carcerária, ou não está nenhuma dessas quatro más. Se alimenta mal, ele come mal, ele não está desnutrido, ele tem dificuldade. Todos os fatores de risco. E aí, basicamente, algo parecido da semana passada: tosse, seca ou produtiva, mais de 3 semanas. É o termo que se usa para um sintomático respiratório. Muitas vezes na triagem, na UBS, quando passa o paciente e a auxiliar de enfermagem já passou o papelzinho com todos os sinais vitais, colocou assintomático respiratório. Então você já sabe do que se trata esse paciente. Esse paciente que está tossindo há mais de 3 semanas, uma tosse que não aparece, ele costuma ter febre vespertina, não é doença febril de 39, 40 graus, nunca. Se o paciente se queixa de uma febre elevada, não é tuberculose. Tuberculose, temperatura 37,4, normal. 37,5, normal. 37,7, então diga assim, febrícula. É o tipo de febre da tuberculose. E por isso é mais vespertina. Geralmente o paciente diz, sabe, doutor, eu chego em casa depois do trabalho, cansado, estou com muita sudorese, me sinto quente, não tenho ânimo para fazer nada, estou perdendo peso, astenia, perda de peso, febre, e dependendo de localização, outros sintomas variados. Mas estamos mais nos de pulmonar. Então, visto isso, é classificar o sintomático respiratório. Sempre o Ministério da Saúde classifica. Primeiro, mais de 15 anos. Por quê? Porque menos de 15 anos, e sobretudo, idade pré-adolescente, já tem muitas infecções respiratórias de diferentes vírus, que eles vão passar por essa infecção, por esses vírus respiratórios, adenovírus, rinovírus, sincicial, para influenza, todos eles, tudo assim. Por isso, mais de 15 anos, porque se supõe que com 15 anos você já passou da idade dos vírus respiratórios da primeira infância. Com tosse, com ou sem expectoração, por mais de 3 semanas, é sintomático respiratório. Não é obrigatória expectoração. Se tem, chama atenção. Se não tem, não descarta. Contato se chama toda pessoa que coabita com o doente. E o fator de risco maior, já voltamos a falar, comunidades fechadas, sentiristas, usuários de drogas, diabetes mellitus, outras comorbidades e assim por diante. Então, o que faço com o paciente? Clínica. Às vezes a clínica é pobre. Não vou me deixar levar por uma clínica pobre, dizendo, ele não tem nada, porque não tem, o pulmão não está feio, a escuta não está ruim, tudo. Mas
não é obrigatoriamente uma clínica exuberante. Pode ser pouco. E aí, para diagnosticar, eu tenho hoje em dia um elemento fundamental que o Brasil incorporou no SUS e está disponível para todo mundo. TRM, teste rápido molecular. Teste rápido molecular. Em que material se faz? Geralmente, o primeiro material é o escape. O escape. Então você orienta o paciente que o primeiro escape da manhã, ele já vai com os 3 potinhos para tomar e coletar escape durante 3 dias seguidos. Primeiro escape da manhã é o paciente que passou toda a noite deitado, dormindo, o reflexo do oxígeno deprimido, acumulou catarro no pulmão, então ele acorda e faz aquilo que chama higiene pulmonar ou higiene brônquica. Tá? E aí, vamos dizer assim, esse catarro tem que sair do peito. Vocês têm que explicar bem para o paciente como coletar. Porque senão o paciente vai chegar amanhã com saliva. E no momento em que chega no laboratório, você abre o frasquinho e olha e você saliva. Isso não tem catarro, tem saliva. Então é diferente, por isso a orientação é fundamental. Então, primeiro elemento para fazer TRM, escape. Mas linfonodos supurando, mas urina, mas lavado gástrico, mas lavado alveolar, pode fazer de qualquer um. Só que o escarro é o mais fácil, o mais simples. Então, primeiro o escarro, não encontrei o escarro, e eu acho que é uma tuberculose, vou procurar em outros locais. Não tenho TRM disponível. Faço vaciloscopia. Ante a ausência do TRM. Hoje em dia, embora no país esteja mais ou menos coberto por TRM, mas Rondônia só tem TRM aqui em Porto Alegre. Não tem outra parte. Imagina assim, caramba, eu moro em Capixim, enquanto ele vai fazer o exame e chega para lá, eu vou fazer uma vaciloscopia aqui. Pergunto no laboratório, biomédico, bioquímico, farmacêutico que esteja no laboratório, faz vaciloscopia para a tuberculose, faz coloração de Sil-Nielsen, faço. Então vou fazer isso e vou diagnosticar o paciente. A cultura é algo que está atrelado ao TRM, porque o mesmo teste faz prova de sensibilidade e ele pode, esse mesmo material, ir para a cultura. Então, normalmente, a sensibilidade antibiótica é importante, ora antes de iniciar, ora num fracasso terapêutico. Raio-X de tórax, fundamental, lembrar. Raio-X de tórax, da mesma forma que nas pneumonias que vimos semana passada, não fecha diagnóstico de nada. Então você não pode pegar um raio-x e dizer, nossa senhora, é uma tuberculose. Não, não pode. Isso já fizeram vários testes com radiologistas diferentes, colocando diferentes placas. E o que acham? Essa não tem de todas as opiniões, não existe um padrão definitivo. E temos um elemento que ajuda e muito no diagnóstico, o PPD. Mas ele tem que ser muito bem interpretado para ter valor. Então, vamos ver a continuação. Exame físico, vocês aprenderam, inspeção, ausculta, percussão, palpação, todos os elementos fundamentais. O teste rápido molecular que acabamos de falar, em escarro, está no topo das amostras, no melhor das amostras, mas pode ser lavado alveolar, gástrico, outros líquidos extrapulmonares, pode ser perfeitamente realizado. E esse teste
hoje está completamente padronizado. Já a máquina vem para fazer teste rápido molecular rápido de várias amostras ao mesmo tempo, de tal forma que em 2 horas eu já tenho 30, 40 resultados prontos de TRM que me encaminharam daqui, de lá, daqui. Pergunta: não consegui TRM por uma dificuldade, baciloscopia. Então, ensino o paciente como coletar o escarro. Vejo o escarro bom. Quando você faz um esfregaço numa lâmina como esta, de microscopia, e vê este material gosmento, que quando seca deixa essa catálogo aí grudado nesse assim, esse escarro está bonito. Esse material é um bom material para fazer a coloração de Ziehl-Neelsen. Então, aqui coloco, claro, hoje todo isto praticamente automatizado em muitas partes, mas aí coloco a safranina em cima. Quando não tenho um método especial, improviso e coloco uma pinça de cirurgia com um algodão, com uma gasa empapada em álcool, acendo com muito cuidado, sempre o álcool, e passo por baixo esse fogo, baixo das lâminas, até o momento em que a lâmina começa a soltar vapores. Eu vejo a fumacinha saindo da lâmina. Nesse momento retiro o calor, aí os ácidos micólicos já se abriram, aí a safranina já entrou. Quando retiro o calor e a temperatura volta normal, ácidos micólicos fecham, e aí uso uma contracoloração: azul de metileno, verde de malaquita, laranja de acridina, qualquer um, para comparar o vermelho da bactéria com a cor que eu uso de contracoloração. E aí visualizo. Quem visualiza? Um técnico experiente em visualização de microscopia. Isso me dá uma baciloscopia. Agora, lembrem bem, hoje, no Brasil, TRM ganha de baciloscopia. Ganha em indicação, primeira indicação, TRM. Não tem uso baciloscopia alternativa. Na baciloscopia é bom porque se pode contar o número de bacilos. Isto também resulta interessante a interpretação. A quantidade de bacilos não tem nenhuma relação com gravidade da tuberculose. Quem tem baciloscopia de 3 cruzes não está pior daquele que tem baciloscopia de 1 cruz ou menos. Não está pior. Não quer dizer que está pior. Mas que nos orienta muito bem. Este indivíduo de 3 cruzes transmitiu muito mais do que o indivíduo de menos de 1 cruz. Transmitiu muito menos. Então, aquele com baciloscopia muito positiva, diz assim, os contatos dele devem estar todos contaminados. Com certeza. Todos os que moram na mesma casa. Aerossóis de um quarto para outro. Não aquele que está dormindo com o paciente, não. Aquele que habita na mesma casa. E, se precisar, no trabalho dele, se precisar, todos os contatos desse paciente. A cultura, importantíssima para a sensibilidade. E gostei muito desta foto e sempre mostro para dizer: olha como parece um fungo. Por isso se chama micobactérias. Olhe a cultura em material líquido, em meio líquido, de uma bactéria crescendo desta forma. Eu digo assim: caramba, isso parece um fungo. Visualmente parece um fungo. Uma micobactéria. Então, a cultura, o meio sólido, o meio líquido, indicação, todo diagnóstico novo feito com TRM já faz cultura
a tuberculose extrapulmonar. Toda tuberculose extrapulmonar tem que ter cultura. Toda resistência ou evolução desfavorável do paciente implica em cultura. E suspeita de micobactérias atípicas, ou seja, uma micobactéria que não é tuberculose, que pode dar doenças diferentes, outras micobacterioses. A tuberculina é aquele teste que, em geral, a gente aprende a fazer nas primeiras semanas ou meses de faculdade, nas primeiras práticas de como fazer uma injeção intradérmica. Então tem que ser aquela bolinha que se forma embaixo da pele. Não pode ser subcutânea. Então, intradérmica. E sempre quando falamos de PPD, apontamos para o braço esquerdo no lugar do antebraço, porque isso é internacional, local de aplicação do PPD, sempre, antebraço esquerdo. Então, se aplica 0,1 ml no antebraço esquerdo, seringa de tuberculina, que é a mesma seringa de insulina, vamos ver. Você tem que conservar em geladeira, mas não congelar. Isso foi um motivo de nós termos PPD negativos mais de 6 meses lá no Semitron, porque de pronto descobrimos que estavam congelando o PPD no freezer. Não pode, então nunca congelar, porque senão inativo. E você faz a aplicação e faz a leitura do PPD. A leitura é em milímetros. E sempre tem essa forma de ler de se é não reator, fraco reator ou forte reator. Então são as 3 classificações que temos. Menos de 4, não reator. Entre 5 e 9, fraco reator. Mais de 10, forte reator. Que diz isso? Muitas vezes nada. Então, veja, positividade não confirma doença de forma alguma. Um não reator, ou ele nunca foi infectado, e isso é muito bom, nunca foi infectado, talvez não tomou vacina BCG na infância, ou se tomou, não fez uma reação muito duradoura. Ou vejam o segundo elemento de um PPD negativo no reator. A hipersensibilidade está tão reduzida que o PPD está negativo. Pergunta: chegou um paciente com suspeita de tuberculose miliar e traz o resultado de PPD negativo. O que eu deduzo? A imunidade está tão baixa que o PPD está negativo. Então está com uma tuberculose disseminada. Então diga, PPD negativo não me descarta tuberculose. PPD, reator fraco, pode ter sido vacinado ou foi infectado em alguma vez da vida. O que me diz? Nada. Nada em absoluto. Tem que ser o conjunto da obra que consiga avaliar. PPD, reator forte, mais de 10. Infectado, doente ou não, às vezes recém-infectado, então faz um PPD grande, necrose às vezes no meio. Vacinado recente, pouquíssimo provável, porque a vacina é BRN nos países que ainda têm esse vacinado recente. Funciona às vezes para os países em que não tem a vacina BCG como obrigatória. Então, por algum motivo, pode vacinar quando um viajante vai para um país
com alta densidade de tuberculose e ele vai vacinar de tuberculose antes de viajar. Mas são raridades. Em HIV imunossuprimido, então, menos de 4 não reator, mais de 5 reator, maior ou igual a 5 reator. Não tem meio reator, forte reator, tem positivo e negativo. E devemos lembrar e nunca esquecer, oferecer o teste HIV para todo paciente com tuberculose. E ao contrário, na aula de HIV, vamos ver, todo paciente com HIV tem que fazer um teste de tuberculose. Todos os profissionais da saúde, quando somos admitidos dentro daquela lista, depois de que você fica feliz de passar no concurso, aí vem a lista dos exames que tem que levar e diz, caraca, enquanto arrumo tudo isso, aí vem muitos dos exames admissionais. E todos os comunicantes, PPD fundamental, elemento fundamental na avaliação dos comunicantes intradomiciliares dos pacientes positivos. Então, a seringa intradérmica, simples aplicação, antebraço direito, leitura entre 48 a 72 horas, então aplicou hoje, daqui a 3 dias vai fazer a leitura, porque é hipersensibilidade retardada, lembrem bem isso, e a leitura se mede em termos de induração. Normalmente você tem uma caneta que coloca bem horizontalmente ao local e você vai com a caneta e onde nota que já não avança mais, marca e vem de lá para aqui, marca e depois mede. Então veja este PPD 10, 20, 30, 40, 50, então mais de 10 é fortíssimo reator. Ele, com esse PPD, que me diz? Eu tenho que interpretar. Ele sozinho não me diz nada. Tenho que interpretar o que se pode tratar este PPD. Muito bem. O TRM, como falamos, o Manual do Ministério está indicado prioritariamente e traz vários fluxogramas que eu coloquei nas transparências para vocês estudarem com calma, com paciência, de quando se realiza, se está detectado, se tem resistência ou não, mas o importante é ter o conhecimento de solicitar o TRM e esperar o resultado para já iniciar esse acompanhamento do paciente. Quando falamos de acompanhamento, é muito mais do que tratamento. Não esqueçam isso. Se alguém perguntar o que faz com o paciente e você responde tratar, isso é 1/10 da resposta, porque você tem que fazer tudo. Que população importante para a cultura e teste de sensibilidade? As 4 populações importantes: indígenas, HIV, carcerários, pacientes de rua. E nós, todos vocês e eu, estamos aqui ensinando, todo o pessoal que trabalha na saúde, também fazemos parte da prioridade. Não tem TRM, faz vaciloscopia. Ante a ausência do TRM, faz vaciloscopia. E aí segue todo o fluxograma. Os outros exames cada vez perderam mais terreno quando o TRM ganhou praticidade, rapidez, custo baixo, então foi automatizado. TRM ficou. Histopatológico, bom, vou fazer uma biópsia de um linfonodo que cresceu no paciente e eu quero fazer o diagnóstico diferencial de tuberculose ganglionar com paracoxidiomicose ou um linfoma. Então, faço uma biópsia do linfonodo, histopatológico e encaminho para o laboratório. Hemoculturas, muito pouco
importantes, sorologias muito pouco importantes, e os marcadores biológicos que, em alguma época, 20 anos atrás, tinham uma importância relativa, também perderam valor. Então, digo, o diagnóstico selecional é muito importante, muito sensível, muito específico e de fácil acesso. Tratamento: a tuberculose é uma doença 100% curável. Isso que você tem que pensar. Em que quando eu começo o tratamento de um paciente, devo curá-lo. Quando eu penso em malária e penso que tenho que dar medicamento 3 dias, você diz assim, sabe, 3 dias até é simples, porque 3 dias o paciente toma. Só que para vivas, a primaquina, que são 7 dias, muitos pacientes já não tomam 7 dias. No 3º dia já que ele está jogando bola, tomando cerveja, e não quero tomar primaquina, mas tempo não. 7 dias, imagina. Agora, pense numa doença que vai tratar durante 6 meses. Você diz assim, caraca, aí não é fácil. Então, o tratamento dos bacilíferos implica no controle da doença. O que fazem os países desenvolvidos que têm pouquíssima tuberculose? Aquele que encontraram, trataram e curaram. Porque tem esse controle, essa visão de que em caso positivo eu tenho que eliminá-lo como positivo, obviamente. Poucos dias depois do início da terapia, o paciente já não infecta mais. Então começou a tomar hoje. Em 7 dias, parou de infectar. Ele vai tomar 6 meses, mas em 7 dias já controlou. Se encontro todos os contatos deste paciente e faço o mesmo, elimino a transmissão. Então, é o que temos que pensar. O tratamento tudo é ambulatorial e deve ser supervisionado. Coisa que nunca acontece. Quem vai supervisionar 6 meses? Quem vai supervisionar na prisão? Quem vai supervisionar na aldeia indígena? Se temos um agente comunitário de saúde indígena, maravilhoso. Não temos. Quem que vai lá supervisionar esse tratamento? Quem e como supervisiona um morador de rua? Então, dificuldades, desafios enormes, mas a tuberculose tem cura. E farmaquinhos, a indústria farmacêutica da Fiocruz colocou os 4 medicamentos que usamos num comprimido só. Então, isso facilitou também muito a vida do paciente, porque aí você tem a rifampicina, R de rifampicina, H de isoniazida, Z de piracinamida, E de tabutol. Então, os 4 medicamentos num comprimido só. Só que um paciente de 60 quilos, que mais ou menos a média 60, 70 que está aqui, tem que tomar 4 comprimidos os 2 primeiros meses. 4 comprimidos. Não pode ser um comprimido porque a dosagem em comprimido ficaria uma bolacha enorme. Então, tem que ser 4 comprimidos, mas cada comprimido tem 4 medicamentos. Então, reduziu muito. Imaginem quando era frasquinho de piracinamida, com frasquinho de rifampicina, com frasquinho de tambutol, e eu pegando 2 comprimidos de um frasquinho, com 2 do outro. Hoje reduziu, mas ainda continua com uma complexidade leve, mas presente. Eu vejo mais complexidade nos 6 meses do que no número de comprimidos. 6 meses, terrível. Por quê? Exatamente por aquilo que falamos da banana. O paciente chegou sentindo-se mal, estava tossindo, estava expectorando, perdendo peso e decaído. Começou a tomar o medicamento, parou de tossir, começou a comer, já não tem febre, aumentou de peso. Está sentindo-se muito
muito bem depois de um mês. E aí ele disse, por que tenho que continuar tomando o tratamento por 6 meses? Esse doutor está louco, não deveria ser assim nunca. Não foi bem orientado, não foi bem explicado tudo. O agente comunitário não está indo na casa para fazer essa supervisão. Então, o paciente tem que estar engajado no tratamento. E esse é o desafio do médico, dizer, eu tenho que convencer fulano, o ciclano, a tomar 6 meses de comprimidos. E os outros 4 meses, de 60 graus, de 60 quilos, mais ou menos, 2 comprimidos da composição com maior concentração, só rifampicina e isoniazida. Já não tomou piracinamida nem etambutol. Isso se chama esquema básico. Então, EB, encontrarão essas siglas em muitos locais. Esquema básico EB. Então, deveria ser diretamente observado. A UBS é a que faz, está integrado no programa da saúde da família e você tem que ter especial atenção com os grupos mais difíceis, que são o desafio mesmo de acompanhar a tuberculose. Cura 70%, você quer dizer que 30% não cura? Abandono varia, transferências, o que aconteceu? Não sabemos, perdemos o paciente. Rondônia, abandono o dobro praticamente do Brasil, 20% de abandono do tratamento. Então, imagine esse número de pacientes que abandonam, sentindo-se melhor, ainda transmitindo, demorando em voltar para consultar, contaminando todo mundo em casa, e aí vai essa situação contínua e constante. Contatos, por isso colocamos que é fundamental os contatos. Tuberculina, o PPD. Então, por isso, a prova tuberculínica está como um elemento importante em todo assintomático. Se ele já está sintomático do contato, já vou investigar TB nele, fazendo escarro, TVM, raio-x de tórax, tudo, eu investigo. Mas está sintomático, faço tuberculina, prova de tuberculina, e vou seguindo um esquema para ver o que eu vou fazer com esse contato. Sempre tenho que examinar todos os contatos. Aí nós deixamos a desejar. Deixamos mesmo. Então vejam, chamo a atenção para a sigla final que aparece. ILTD. Então, infecção latente de tuberculose. Infecção latente de tuberculose. Encontrei, concluí, vou tratar esse contato. E esse tratamento eu posso dizer, porque já prescrevemos várias vezes para os contatos. Imagine se eu tenho que convencer um paciente assintomático a tomar de 6 a 9 meses isoniazida. Se o sintomático já, depois que melhora, não quer tomar mais medicamento, imagine, ou rifampicina, 4 a 6 meses. Chegou um medicamento para ajudar-nos nisso, desenvolvido recentemente e foi incorporado no SUS um ano atrás. A rifampicina é um medicamento irmão, primo irmão da rifampicina, que usamos no tratamento. Aqui é rifampicina. Então, o paciente tem que tomar somente 3 meses, uma dose semanal, uma por semana, por 12 semanas, completa os 3 meses, tem sido um tratamento de hepatite C, 12 semanas, igual, e aí, com isso, trato tuberculose latente. Então, uma ajuda que chegou para o programa. Mencionar antes de terminar, eu sempre digo, se tenho algo que me dá medo dentro do Semidrom, é uma tuberculose multiresistente. Ser infectado por um
Mycobacterium tuberculose multiresistente, digo, aí sim não gostaria mesmo. Porque tem resistência à isoniazida, rifampicina, também a outros medicamentos e se vai gerando essa resistência. Então, o paciente que era para tomar 4 medicamentos, o esquema básico, agora tem que tomar um esquema alternativo, muito mais caro, dura mais tempo, mais difícil de controlar, e essa resistência e multiresistência está disseminada no planeta. Então, atenção, para isso temos que pensar em tuberculose multiresistente. E, finalizando, o que chamam de pipeline, ou seja, a linha do tempo de medicamentos que estão em desenvolvimento. Falamos de malária como uma doença negligenciada, embora tenha pesquisas e algum desenvolvimento. Tuberculose é, dentro das doenças infecciosas, uma das menos negligenciadas. Então, quando você vê o pipeline de medicamentos fase 1, fase 2, fase 3, e vem aqui a rifampicina, que está sinalizada para tuberculose latente, infecção latente de tuberculose, então digo, já chegou no mercado. E tem outros medicamentos, sobretudo fluoroquinolonas, que estão sendo desenvolvidos para multiresistência. Vamos dizer assim, o esquema básico não vai mudar. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, mudou. Básico, não muda. Multiresistente, vem alterações. Um mapa para ver os países em que praticamente já não usam BCG. Então, BCG não é de consenso mundial para uso em RNs. Então, em países que estão em azul, uma recomendação; para países que estão em laranja no passado ou em populações específicas. Por quê? BCG é uma vacina de 1920, as siglas BCG, bacilo de Calmette-Guérin. Então, um bacilo da tuberculose que foi passado por diferentes fases de diminuir a virulência dele. E usamos ele. Funciona? Não. Não funciona. Como prevenção da tuberculose, não funciona. Todo mundo sabe. Que serve esse gene? Tem estudos que apontam a uma forma de tuberculose grave menos frequente nos indivíduos vacinados. Então, tem menos chance de fazer meningite por tuberculose, tem menos chance de fazer tuberculose miliar, tem menos chance de... Mas, se alguém pergunta para vocês, eu vacinei DRN e todos vocês vacinaram DRN. E todos os tuberculosos que estamos diagnosticando hoje são vacinados de BCG. Então, digo assim, que vacina é essa? Então, digo assim, por isso, os países que têm controlado a transmissão não usam já BCG. Efeitos colaterais que podem ser delicados. A BCGitis nos recém-nascidos, às vezes é um quadro importante. Pouca proteção e custo-benefício que assim, para muitos não vale a pena. Nós continuamos usando, mas precisamos mudar essa vacina. E aí o pipeline de novas vacinas para tuberculose. Então, chamo a atenção para o Mycobacterium vacci, que está aqui em fase 3. Então, eu tenho esperança de que mais ou menos em 4 ou 5 anos se possa fazer uso já dessa nova vacina de tuberculose. Perguntas, dúvidas, questionamentos?
Pergunta, Tiago. Fala alto. Todas estas são de latente. Todas. A rifampicina só está incorporada no plano da tuberculose nacional para infecção latente de tuberculose. Não está no esquema básico. O que mais? Pouquíssimo tempo. Na vitória seca. E agora a gente vai jogar da Inglaterra, hein, doido? Vai jogar da Inglaterra. Eu pensei, mano. É porque eu parei, mano. Eu tava não tendo tempo. Só que ver, meu. Ah, mas não pode olhar, não. Vai de novo. A ansiedade deixa, né, Badeira? A ansiedade não deixa, não. O paciente Mostra a foto nossa aí no foto? Quem tá aí, mesmo? Já pega todo mundo? Mas sai de zero, né? Porra, ia ser uma fotona. E imprimir numa Polaroid. Diego, manda aquela foto lá do Padel. Qual? Empurra. Empurra. Isso aí quando ele fizer muita raiva. Deixa eu fazer uma figurinha dela. Manda aí, pode fazer figurinha. Não Quando liga ele não. fizer muita raiva, empurra. Ele não liga não. Ele é uma sua aqui boa também quando você fizer. É, que tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa aí da linha. Manda logo, Lu. Tira você da boca, tira. Manda. Tira você da boca. Ai, o que você tá fazendo? Tira a mão. Tira a mão, vai participar. Ai, Diego, tem outro vídeo de copo. Manda pra mim. todo mundo tem um É um vídeo. Manda pra ele no flaga. Vou mostrar. Vou lá depois vai falar. Vou mandar pro grupo ali que a gente já fica doidinho. Só eu O cara fica triste. Você tem, Grizzly? Eu gravei ele vomitando um monte de vezes, não postei nenhum. Você postou sim. Ele vomitando? Não, mas saí do depois. banheiro. Não postei não, só mostrei. Mas você posta vídeo, você tem TikTok? Não, tá no meu Dix. Qual é o seu Dix? Ele não tem disso. Ele tem sim. É só a pessoa ter 19. Teste dele. A gente não é amigo dele não, tá, gente? Ele só tá com a gente porque tem que estar, mas ele gosta de comer 19. A gordinha. Sabe o que eu vi esses dias? O outro tinha razão. Você que chegou atrasado. Você que tá errado nessa turma. Ei, professor, a prova vai ser acumulativa ou é só escritura? PAC acumulativa? Como assim? É só Porque PAC? foi N1. Isto. Passou. Ah, tá. Ah, claro. Isto é doido, pô. Só N2. Marica. Eu vi uma prova dele que tá mexendo. Mas é. Ano passado era. Mano, vai ser sim essa prova. Pede pra ele vai fazer a chamada. Yamara. Chamada. Coxilha? Chamada. Nunca me esqueço do Renan Coxilhas. Ele lembra até hoje. Como que não lembro, mano? Do nada. La Costilhas. Eduardo não, né? Eduardo vai aumentar só metade do nome só. Chegou. Só Edu. Você não fala nada, filha. Quando você fala, eu não falo. Pronto? Pronto, bro. Por isso que o bagulho vai pra frente. Tem pessoas assim, ó. Uai, mas ela...